Senhor, irmãos, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Nós vamos à leitura de hoje, mas antes da leitura vamos orar, pedir a bênção de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti por mais um dia de vida que o Senhor tem nos concedido na Tua presença. Obrigado pelas bênçãos, pelos livramentos. Obrigado por ter sido conosco. Continua nos abençoando, nos livrando do mal, nos curando, nos libertando, nos salvando, Senhor, a cada dia. Vamos fazer mais uma leitura da Tua Palavra. Nos esclareça, nos dê entendimento, nos capacite, ministre sobre as nossas vidas, Pai. A Tua Palavra que é poder, enquanto estamos lendo, estudando, meditando na Tua Palavra, que haja cura, libertação em nossas vidas, Pai. Que a Tua Palavra produza aquilo, Senhor, a qual foi enviada sobre as nossas vidas. É o que nós oramos agora, crendo e agradecendo no nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos começar no capítulo 1 de Hebreus, escritor anônimo aos Hebreus, capítulo de número 1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. Outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: O que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de iniquidade, e é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão, e como manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelha dos teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Próxima leitura, livro do Gênesis, a partir do capítulo 45 até o capítulo 46, versículo 27. Então, José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo varão. E a ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese
aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a casa e como regente de toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo que tens, e ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo que tens. Eis que os vossos olhos veem, e os olhos do meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço, e beijou todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos, e pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos. E disse Faraó a José: dize a teus irmãos: fazei isto, carregai os vossos animais e parti, e tornai a terra de Canaã, e tornai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado fazer isto: tomai vós da terra do Egito carro para os vossos meninos, para as vossas mulheres e para o vosso pai, e vinde, e não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os vossos filhos e os filhos de Israel fizeram assim. E José deu-lhes carros conforme o mandato de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. E a todos lhes deu, a cada um, mudas de veste, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestes. E a seu pai enviou semelhante 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão, e comida para seu pai, para o caminho. E despediu os seus irmãos, e partiram. E disse-lhes: não contendais pelo caminho. E subiram do Egito, e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente de toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel: basta, assim vive meu filho José, eu irei e o verei antes que eu morra. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Bérseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque seu pai. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente eu te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Bérseba
E os seus filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e os seus meninos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado e a sua fazenda que tinham adquirido para a terra, na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a semente com ele. Os seus filhos e os filhos dos seus filhos com ele, as suas filhas, as filhas dos seus filhos, e toda a sua semente levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque, Palu, e Esrom e Carme, e os filhos de Simeão, Gemuel, e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, e os filhos de Judá, e Onã, e Selá, e Pérez, e Zerá, e Onã, porém morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Amum. E os filhos de Issacar, Tola, e Pavu, e Jó, e Sinrom. E os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jalel. Estes são os filhos de Leia, que deu a Jacó em Padã Arã, com Diná, sua filha. Todas as almas dos seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Zifion, e Age, e Suni, Esrom, e Eri, e Arode, e Areli. E os filhos de Azer, Imna, e Isva, e Isvi, e Berias, e Será, a irmã deles. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia, e que deu a Jacó estas 16 almas. E os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim, Belá, e Bequer, e Asbel, e Gera, e Naamã, e Ei, e Ros, e Mupim, e Upim, e Arde. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E o filho de Dan, Uzim, e os filhos de Naphtali, Jaziel, e Guni, e Jezer, e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e que deu a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que descenderam dele, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram do Egito foram 70. Próxima leitura, Salmo de número 36. Salmo de número 36. A prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia até que a sua iniquidade se mostre detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua cama. Põe-se em caminho que não é bom. Não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são grande abismo. Senhor, tu conserva os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. E por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das suas asas. Eles se fartarão da gordura da sua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz,
Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os obreiros da iniquidade. Cairão e não se poderão levantar. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém.